Olá pessoal, hoje estamos inaugurando mais um quadro aqui no Desenhando Direito, que são as rapidinhas de consumidor. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre troca de mercadorias. Chegando essas épocas de festividades, é comum ganhar muitos presentes. E assim, às vezes nós precisamos trocar esses presentes. Então é legal saber quais são os seus direitos como consumidor e quais são as obrigações dos lojistas. Os comerciantes eles não são obrigados a efetuar a troca de produtos por motivos relacionados a arrependimento, seja porque o consumidor não gostou do produto ou por qualquer outro motivo, como tamanho, cor, etc., exceto se essa obrigação vier explícita na nota fiscal ou se ela tiver anunciada pelo lojista na sua loja. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o comerciante só é obrigado a substituir produtos com defeito de fabricação, se tiver vício. Mas tem uma exceçãozinha aqui, que é o caso dos produtos comprados pela internet. Nas compras feitas pela internet, pela televisão ou mesmo por um anúncio no jornal ou catálogo, ou seja, aquelas compras feitas fora do estabelecimento comercial, aí sim o consumidor tem direito de devolução de mercadorias pelo prazo de até 7 dias, sem que seja necessária uma justificativa. Isso ocorre porque o consumidor ele não tem a oportunidade de manusear o produto. Então, como ele compra à distância, ele tem esses 7 dias que se chama um prazo de arrependimento. E em caso de arrependimento, o consumidor deverá devolver esse produto e terá direito à devolução do valor pago e corrigido, caso não goste. Então, se for pela internet, você tem esses 7 dias de arrependimento. Não vamos confundir isso nas compras em lojas físicas, que aí você não tem esse direito de troca. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o consumidor tem direito a trocar o produto adquirido quando houver defeito que o torne impróprio ao consumo, ou no caso do vício que lhe diminua o valor, não havendo dever legal de que seja trocado o produto em virtude de arrependimento do comprador contra a cor, tamanho, ou modelo ou qualquer outra hipótese de arrependimento, só quando tiver vício mesmo. A troca é uma liberalidade do lojista e ela é inclusive usada como estratégia de alguns lojistas para conquistar os clientes. Se você quiser garantir esse direito de substituição por motivo de tamanho, cor ou modelo, o que você deve fazer? Você deve solicitar que essa informação conste ou na etiqueta, ou na nota fiscal, ou no recibo de compra, devendo ter algumas coisinhas nela. Por exemplo, o prazo para que essa troca seja feita, os dias em que pode ser feita a troca, os produtos que podem ser trocados, normalmente aqueles em promoção, ou então peças específicas, pode não ser passíveis de troca, então é bom que isso fique bem esclarecido. Enfim, todas as condições impostas pelo lojista para concretizar essa permuta, essa troca da mercadoria. Por que é importante exigir isso? Para você se garantir, para que não tenha problema na hora de fazer a troca. Em último caso, é bom que você tire uma foto, então, se tiver alguma plaquinha dizendo, olha, troca somente efetuada em 5 dias. Então é bom que você tire uma foto, pelo menos disso, para poder se garantir que essa troca seja feita, para não ter que entrar em discussões judiciais. Então, se você pedir para constar na tua nota fiscal ou então algum comprovantezinho de troca, isso já facilita muito a sua vida. Outras situações quando a troca pode ser exigida. Além do argumento referente aos defeitos de mercadoria, há ainda 2 situações na quais, segundo o Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a troca obrigatória. É o artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor que fala o seguinte: quando a quantidade for diferente daquela especificada na embalagem, aí você também tem o direito à troca. Ou o artigo 35, que fala quando não houver o cumprimento à oferta, por exemplo, ou não cumprimento do prazo de entrega. Qual é o prazo, então, para reclamação de produtos com defeito? Se o seu produto estiver com defeito, segundo o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação, o consumidor tem os seguintes prazos para reclamar desses defeitos: 30 dias, quando a mercadoria adquirida for de natureza não durável. Nesse caso, se incluem alguns produtos alimentícios e peças de vestuário. A lei estabelece que a loja tem 30 dias para apresentar a solução do problema. Caso esse prazo de 30 dias tenha expirado em razão da demora do fabricante consertar o defeito, depois de resolvida a questão com o cliente, o lojista pode cobrar o prejuízo do fabricante, então. Ou 90 dias, então 30 dias quando a mercadoria adquirida for de natureza não durável, ou 90 dias quando se tratar de produtos duráveis, tais como eletrodomésticos e veículos automotores. Se o problema não for resolvido nesse período, o consumidor poderá escolher entre as seguintes opções que constam do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que são elas:
a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço em outras mercadorias. Se ele não consertar o teu produto em 30 dias, se ele for não durável, ou em 90 dias, você pode pedir a substituição desse produto por outro de mesma espécie. O consumidor ainda ele pode fazer a substituição imediata desse produto sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição dessas partes que estiverem viciadas puder comprometer a qualidade ou a característica em si do produto, diminuindo o valor ou quando se tratar de um produto essencial. Você comprou uma geladeira e só tem essa geladeira na sua casa. Aí então você pode pedir a substituição imediata do produto ali se ele for encarado como um produto essencial. Agora, se você ainda quiser fazer a substituição do produto ou depois do prazo, ou se ele for essencial ali na hora e não for possível a substituição do bem, poderá haver a substituição por outro produto similar, de marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo da restituição imediata da quantia paga ou então do abatimento proporcional do preço. É muito importante a gente lembrar também da exigência da nota fiscal, porque para efetuar uma troca, seja na loja ou pela internet, é preciso apresentar a nota fiscal de compra do produto. A loja deverá exigir essa nota na hora de fazer a troca, pois nela estarão valor pago pelo consumidor, a data da compra e tudo mais. O consumidor, então, ele deve guardar essa nota pelo período de até 90 dias, porque esse é o prazo máximo para a troca dos bens duráveis ali, se apresentar algum vício. Então, para esse fim, é importante guardar a nota até por uns 90 dias aí. A troca de produto comprado em liquidação, como que funciona? Caso a loja tenha decidido efetuar a troca de mercadoria sem defeitos, como política de fidelização ali do cliente, por exemplo, o lojista ele deve trocar a mercadoria pelo valor pago pelo cliente. Se o consumidor comprou o produto antes de entrar em oferta e a troca aconteceu através desse acordo, depois ela tem que ser feita com o valor efetivamente pago pelo consumidor, não com o valor que o produto está hoje em dia, mas sim com o valor que o consumidor pagou. Quanto à venda de produtos com defeito, que isso também é rotina comum quando da realização de queima de estoque aí, o lojista ele deve informar por escrito sobre o estado da mercadoria que foi colocada à venda, fazendo constar na nota fiscal os motivos do abatimento do preço. Por exemplo, olha, estou vendendo essa blusa com 50% de desconto porque ela tem um furo. Se esse defeito citado aí na nota fiscal não for citado corretamente, depois pode haver uma troca por vício. Agora, se constou certinho, furo na manga esquerda da blusa, não pode haver então uma troca futura, se você já comprou sabendo desse defeito. Então, pessoal, esse era o primeiro Rapidinhas do Consumidor aqui, para explicar para vocês como que funciona alguns direitos básicos do consumidor na hora das compras. Espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui no final do vídeo alguns outros vidinhos que podem ser interessantes para vocês também. Por exemplo, como reclamar com a sua operadora de celular e resolver teu problema em 5 dias. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.